por colocar luz sobre o pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, mas sobre a perspectiva política. Isso porque a gente sabe que o pacote anticrime do ministro está ali na fila para entrar ali, para ser aprovado, está em discussão no grupo de trabalho ali no Congresso Nacional. Inclusive, o relator desse grupo de trabalho, ele vai divulgar um relatório nesta quarta-feira em mais uma audiência desse grupo de trabalho, para saber de fato como é que fica, quais são os pontos que vão ser aí repercutidos do pacote anticrime. A gente sabe que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ele ainda está na fila, porque a prioridade agora do governo é colocar em pauta aí a votação da reforma da Previdência. Então a gente vai trazer hoje no estúdio uma entrevista especial de um cientista político para trazer para a gente essa abordagem, o que de fato, em que pé está aí o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, até porque com o massacre nessas unidades prisionais que ocorreu nas unidades prisionais aqui do Amazonas, de domingo, na segunda-feira, como isso repercutiu na imprensa nacional, repercutiu na imprensa internacional, então a discussão do pacote do ministro Sérgio Moro voltou à tona e voltou assim a ser cobrada, digamos assim, essa discussão. Mas a gente sabe que essa questão, essa discussão da aprovação do pacote do ministro tem um ponto de vista social, tem um ponto de vista criminal, um ponto de vista econômico e também tem principalmente ponto de vista político. Esse é o destaque de logo mais uma crítica na TV. E olha só, a gente também vai falar sobre como vai ficar aí a reposição das aulas dos alunos da rede pública de ensino após a greve dos professores. Mas isso eu conto daqui a pouquinho. Olha só, a gente sabe, e é uma curiosidade minha particular, até porque o pacote do ministro Sérgio Moro não desonera, não melhora o sistema das cadeias, muito pelo contrário, aumenta a permanência de muitos presos dentro do sistema prisional e tem gerado muita polêmica, mas olha... Né, tem sido alvo muito de críticas, né? Tem sido alvo muito de críticas. Exatamente. Eu vou ficando por aqui com Cidade Alerta Amazonas e a partir de agora você assume aí com a crítica na TV. Muito boa noite para você, Manuel. Obrigada aí à audiência que você está nos acompanhando agora na programação da TV A Crítica. A gente já começa essa edição do A Crítica na TV, indo direto para o Instituto Médico Legal, onde está a repórter Maiara Rocha, trazendo as últimas informações para a gente. Olá, Maiara, muito boa noite para você. Como é que está aí a movimentação no IML? Pelo visto, está mais calma agora, né? Boa noite para você. Oi, Nayandra, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a programação da TV A Crítica. A gente começa mostrando a movimentação aqui no IML, é bastante tranquila, já não existe mais aquela aglomeração de pessoas em busca de informações. Isso porque os funcionários aqui do IML fizeram uma espécie de triagem, um cadastro, anotaram todos os contatos dos familiares das vítimas e toda vez que um corpo vai para a necrópsia, aí sim, eles ligam para os familiares para virem aqui fazer o reconhecimento. Vamos agora aí aos números. Até agora, 16 corpos foram liberados, 15 vítimas do compadre que foram assassinadas no domingo e uma vítima que foi assassinada na segunda-feira no Centro de Detenção Provisória Masculino. Até o momento, outros 39 corpos aguardam aí por exames para serem reconhecidos pelos familiares. É um trabalho bastante extenso, demorado, que pode levar aí até uma semana e a gente acompanha aí o desenrolar dessa triste história. Nayandra, eu volto com você. Tá certo, Maiara Rocha trazendo as informações ao vivo, direto do Instituto Médico Legal. E a repórter Nádia Saldanha acompanhou toda a movimentação por lá durante toda a manhã. Depois do massacre nos presídios, as famílias dos detentos aguardam ainda a identificação e a liberação dos corpos. Desde domingo, tem sido grande a movimentação na sede do Instituto Médico Legal na zona norte da cidade. Os corpos de 16 dos 55 detentos mortos no massacre nos presídios de Manaus já foram liberados para as famílias. Outros 39, todos assassinados nesta segunda-feira, permanecem no caminhão frigorífico alugado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O aluguel foi uma alternativa para guardar os corpos até serem periciados, identificados e liberados, porque o IML só dispõe de 22 gavetas. Eu quero, inclusive, aproveitar o momento para agradecer. Quero honrar os nossos servidores, principalmente os auxiliares de necrópsia que estão batalhando dia e noite aqui, os nossos peritos, nossos administrativos. Então, assim, eles estão dando realmente a força, estão dando realmente o suor para isso aqui resolver o mais rápido possível.
Dona Maria do Socorro é irmã do detento Marcilei Salgado, que estava há 8 anos no IPAT. Ela reclama da demora na liberação dos corpos e a falta de informação. Eu quero uma resposta do meu irmão. Está aqui o nome dele, já resolvi tudo. Já contratei funerária para embalsamar o corpo do meu irmão, tá? E aí, cadê a minha resposta? De acordo com o IML, a cada meia hora estão sendo divulgados relatórios para as famílias. E temos os contatos dos familiares. Se houver alguma informação nova, nós podemos ligar para os familiares para dar outras informações. Segundo o Instituto Médico Legal, mais 5 corpos chegaram na madrugada desta terça-feira. As vítimas foram assassinadas em diversas zonas de Manaus, como Novo Aleixo, Lago Azul e Mutirão. Os peritos aguardam ainda a chegada de um 6º corpo vindo do município de Rio Preto da Eva. Ainda não há confirmação oficial de que essas mortes tenham alguma ligação com o massacre ocorrido dentro dos presídios do Amazonas. Bom, sobre as causas das mortes, o IML ainda não definiu se foi por enforcamento e asfixia mecânica. O IML informou que o laudo só deve ser emitido depois que a equipe cruzar os dados com as digitais das vítimas. Bom, esse massacre ocorrido nas unidades prisionais do Amazonas também ganhou as manchetes da imprensa internacional e a gente vai acompanhar agora aí. Por exemplo, na CNN, o canal de notícias Rede Americana, 55 presos mortos aí em briga dentro do presídio no Brasil. A gente tem também aí as informações do The New York Times. Esse massacre de presos também foi destaque na imprensa norte-americana. Tá aí, briga de presos deixou ao menos 55 mortes no norte do Brasil. A gente tem mais outros aí? Qual é esse, minha diretora? Qual é esse portal? O The Guardian? É o The Guardian, então presos foram mortos no Brasil, deixaram ao menos que teriam sido mortos em frente aos visitantes no horário de visitas das famílias, dos membros das famílias, ao menos 55 mortos. Agora, Fox News, aproximadamente 60 detentos mortos aí em 4 unidades prisionais do Brasil em apenas 2 dias de violência. Tem também o The Guardian, Gang Violence Blamed for Dozen of Prisoner Deaths in Brasil, trazendo também um destaque também em relação ao massacre nas unidades prisionais. A gente pode seguir. É o País também, o espanhol é o País. Uma onda de violência em várias prisões do norte do país causou 57 mortos. A gente sabe que os números oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado são 55 mortos confirmados aí com esse massacre nas unidades prisionais. O argentino Clarín também traz esse destaque, né? Briga entre presos, violência nas prisões do norte do Brasil, deixou ao menos 57 mortos em 2 dias. As mortes ocorreram no estado do Amazonas. 42 mortes na segunda-feira e no domingo, 15 mortes. Clarín novamente, mas trazendo aí já a relação ao governo federal, porque o presidente Jair Bolsonaro enviou tropas ao Amazonas por conta dos massacres dos presos. E as mortes teriam sido aí por enfrentamento entre facções. E o governador do Amazonas pediu reforços. Então aí o destaque do argentino Clarín. A gente tem mais outro? Não? Então tá certo. Então aí o massacre nas unidades prisionais do estado do Amazonas, ganhando aí as manchetes também internacionais. A gente mostrou nessa segunda-feira que foi destaque nos principais portais do Brasil e agora nessa terça-feira ganhou as manchetes internacionais, os principais portais aí internacionais. O governador do estado, Wilson Lima, apresentou hoje as providências que já estão sendo tomadas para evitar novas mortes dentro das unidades prisionais. Homens da Força Nacional vão chegar a Manaus para reforçar a segurança nos presídios. Depois dos 55 assassinatos durante o domingo e a segunda-feira, o governador do estado, Wilson Lima, explicou que houve uma reunião com todos os representantes da segurança pública e que foi criado um comitê permanente para debater as dificuldades encontradas no sistema prisional. Um dos pontos abordados foi o contrato com a prestadora de serviço Humanizare. Esse contrato termina no próximo sábado e não será renovado. E nós já estamos começando hoje um processo de cotação de preço para a contratação de outra ou de outras empresas para administrar aquela unidade penitenciária. E desde o início do ano que nós estamos trabalhando na formatação de uma licitação para que empresas sejam contratadas para a administração desse sistema prisional. Isso
leva um tempo, né? Há um processo de transição pelo qual a gente começa a entrar agora para que haja a substituição dessa empresa lá no Compage e aí, consequentemente, que haja a efetiva licitação desse processo. Detentos que estavam jurados de morte foram retirados das celas e foram colocados em um espaço com segurança. Entre eles, 9 homens que foram transferidos para presídios federais. O sistema prisional vai passar por uma série de reformulações a curto, a médio e a longo prazo. Nesse primeiro momento, 9 detentos foram transferidos para presídios federais. Eles ameaçavam outros detentos. Além disso, será implantada uma rede de rádio que terá contato direto com a polícia. Gaiolas serão construídas para que os agentes penitenciários possam trabalhar com mais segurança. Nesta terça-feira, devem chegar a Manaus 20 homens da Força Nacional para atuar na segurança dos presídios. Foi divulgada agora há pouco uma reportagem no portal A Crítica falando que esse massacre ocorrido nas unidades prisionais teria sido consequência de mais um racha entre Zé Roberto e João Branco. Tá aí, FDN versus FDN pura, conflito entre João Branco e Zé Roberto motivou mortes. E aqui o destaque é: mulher de João Branco levava recados do marido para a cadeia e Zé Roberto descobriu o plano do rival, ordenando as mortes. O relatório da inteligência indicava a tensão entre os ex-aliados. Então aí a reportagem do portal A Crítica, que você acompanha agora mesmo no portal acritica.com, trazendo aí detalhes do que teria motivado essa onda de violência nas unidades prisionais do Amazonas. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel, disse hoje que a pasta está monitorando a situação no sistema prisional aqui do estado. E ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem mais informações sobre isso. Oi, Rosiane, para o governo federal, isso pode gerar uma onda de violência nas outras unidades prisionais do Brasil? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite para quem nos acompanha ao vivo aqui no A Crítica na TV nesse momento. Isso mesmo, né? Embora o Departamento de Inteligência Penitenciária não tenha identificado nenhuma movimentação nesse sentido, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que isso pode sim vir a acontecer e que por isso os presídios aqui do estado eles estão sendo monitorados, né? Olha só, o temor é exatamente o seguinte, que os líderes de facções criminosas eles possam autorizar, então, ataques dentro de presídios em outros estados aí, né, em outros presídios espalhados pelo país e por isso esse monitoramento ele está sendo feito, por isso essa preocupação, então, é muito grande com isso. A gente lembra que estava prevista para hoje a chegada de 20 agentes especiais, né, da Força Tarefa Penitenciária aqui no Amazonas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tinha fretado, inclusive, né, solicitado um avião da FAB para transportar esses agentes aqui para o estado. A gente não tem a confirmação se esses agentes eles chegaram ainda ou não. Eles vão atuar dentro do Compage, que é o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, e a atuação deles aqui só depende da autorização do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa autorização, a assinatura, né, dessa autorização também estava prevista para hoje. A gente não tem a confirmação se isso aconteceu ou não. A gente está na expectativa, então, da chegada desses 20 agentes e da autorização do Ministério da Justiça para que eles possam atuar dentro do Compage. Ao todo, serão 100 agentes especiais, né, da Força Tarefa Penitenciária que vão atuar dentro do presídio, da unidade prisional. Esses agentes eles vão fazer o treinamento dos agentes locais para que eles possam agir no caso de que massacres, né, como que aconteceu no domingo e ontem, na segunda-feira, voltem a acontecer aqui no estado. Essa é a preocupação para evitar justamente que isso aconteça. O monitoramento está sendo feito nos presídios aqui do Amazonas e também nos presídios de outros estados, lembrando que hoje foram transferidos 20 detentos daqui do estado para outras unidades prisionais. Volto com você. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco os secretários de Segurança e da Administração Penitenciária devem comparecer à Assembleia Legislativa para dar esclarecimentos aos deputados. A gente traz essa informação daqui a pouco. Agora em Manaus são 7h34, A Crítica na TV volta no instante só.